Bom dia, irmãs e irmãos. Mais um dia de estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Meu reino não é deste mundo. Antes de começar o estudo, faça uma prece. Agradeço a Deus, Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. E que o objetivo desse estudo é atingir uma irmã, um irmão, levando uma informação. Peço permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo dos dois lados da vida e do fundo do coração, graças a Deus. Então vamos começar agora a leitura do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, Capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Item 4. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que cada um compreende, mas sobre a terra não terá também uma realeza. O título de rei não implica sempre no exercício de um poder temporal, ele dado por um sentimento unânime, aquele que seu gênio coloca em primeiro plano, em uma ordem de ideias quaisquer, que domina seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz: o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem frequentemente uma preponderância maior do que aquele que leva o diadema. Ela é imperecível, enquanto que a outra é o jogo das vicissitudes. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto que a outra, por vezes, é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba com a vida da realeza moral. Governa ainda, e sobretudo depois da morte. A esse título, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos contentados. Foi, pois, com razão que disse a Pilatos: eu sou o rei, mas meu reino não é deste mundo. O ponto de vista. Item 5. A ideia clara é precisa, se faz da vida futura, dá uma fé inabalável no futuro. A essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens. Quando muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles examinaram a vida terrestre, para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida a vida corporal, não é mais que uma passagem, uma curta estação, no país ingrato. As vicissitudes, as tribulações da vida, não são mais que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante. Não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre ao exilado, a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está em um lugar temporário e não definitivo, recebe as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe abranda e amargura. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem refere todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre, incerto do futuro, dá tudo ao presente e não entrevendo bens mais preciosos que o da terra. Ele é como uma criança
que não vê nada além dos seus brinquedos para obtê-los. E não há nada que não faça perda a dor. Vamos entender a narrativa, o contexto desse texto. Ele fala da realeza de Jesus e do ponto de vista. Tá? Então, a realeza de Jesus é o que ele reina no mundo espiritual. Né? Então, vamos entender. Jesus, ele reina em 5 planetas. Ele governa 5 planetas. Por isso que ele é rei desses 5 planetas. Agora, tem espíritos superiores a Jesus, que reinam mais do que Jesus. Mas aqui no nosso contexto aqui é Jesus, né? E no planeta Terra. Então, ele é no mundo espiritual e como no planeta Terra, ele reina, né? Mas aí as pessoas, e Pilatos, não iam entender isso naquele tempo, há 2022 anos atrás. E tem pessoas que não entendem isso ainda. Né? Então, a realeza de Jesus é uma realeza espiritual. Ele, como um rei, ele, como um governante espiritual, ele trouxe uma mensagem através do Evangelho, através das leis do universo para a gente. Né? Agora, o ponto de vista, que é outro detalhe, que é o assunto que foi da mesma tecla que nós batemos, a questão moral. Né? O espírito, ele só vai para o mundo espiritual bem trabalhando a sua espiritualidade que em relação à sua moral. E aí ele vai saber que ele é um espírito feliz. Agora, o espírito que ficou preso aos bens materiais, tudo da matéria terrestre, quando ele chegar no mundo espiritual, ele vai ver que ele vai se tornar um espírito infeliz, né? Até ele retornar de novo, né? Fazer toda a sua evolução e evoluir aquilo que ele não evoluiu ainda. Então é nesse contexto. Então não tenho mais nada para falar sobre o texto. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né, por esse estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, que eu atingi meu objetivo de levar uma mensagem para um irmão que estavam necessitados dessa informação. Né? Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo dos dois lados da vida e do fundo do coração, graças a Deus. Gratidão para a irmã e o irmão que me ouviram e assistiram, né? Aleluia, amém.